nos abençoar, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, segundo capítulo, a partir do versículo de número 3. Estamos felizes por esse final de semana tão incrível. Tivemos ontem na nossa sede o batismo nas águas, e ali pudemos contemplar dezenas de pessoas morrendo para si mesmas e vivendo para Cristo, para uma nova história, para uma nova vida, para se tornar um discípulo amado de Jesus e consequentemente ganhar muitas pessoas, muitas almas. É assim que o reino de Deus cresce. Pode baixar um pouquinho o retorno, foi muito. Quantos se encontraram, digam amém. A palavra de Deus diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre chamados para servir. Quantos aqui foram chamados para servir? Você sabia que para nós estarmos aqui hoje nesse ambiente tão abençoado, tão gostoso, muitas pessoas já trabalharam muito. Nós tivemos hoje pela manhã uma equipe que se mobilizou para limpar a igreja. Nós temos uma equipe que teve que programar o seu dia mais cedo para virem aqui, ensaiarem os louvores, os músicos que já se dedicaram a semana inteira para que pudessem ofertar o seu melhor e servir a igreja. Quando tem alguém que vai pregar, essa pessoa começa a se preparar horas antes, ou dias antes, ou até mesmo meses antes, para pregar, para trazer uma palavra de Deus para a vida dos irmãos, porque tudo isso se resume no servir. Nós fomos chamados, além de estarmos próximos de Jesus para sermos os seus discípulos, nós fomos chamados para servir. Então hoje eu quero meditar um pouquinho com os irmãos nessa verdade, e o nosso sermão será baseado em 4 perguntas: o que significa servir, por que servimos, como servirmos e a quem servimos. Quantos aqui nessa noite desejam se aprofundar nesse assunto? Nós entendemos que servir é um esforço que uma pessoa exerce em favor de alguém ou de uma comunidade. Se servir é um esforço, muita gente hoje não consegue servir porque não querem ou não conseguem se esforçar. Para servir você tem que entender que é necessário você fazer um esforço. Servir te tira da zona de conforto. Servir te faz entender que melhor do que sermos beneficiados é beneficiar alguém. Então, servir é nada mais, nada menos que se esforçar. Diga assim comigo: se esforçar. Quando Deus chama Josué, qual é a palavra que Deus mais fala para ele? Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, Josué. Ele não fala isso só uma vez, não, nem 2, nem 3 vezes. Várias vezes Deus diz para Josué: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, porque você agora fará esse povo herdar a terra que eu jurei a Abraão. Então servir é um esforço que eu faço para que outra pessoa seja beneficiada. Nós entendemos que isso se torna uma realidade na nossa vida e na nossa igreja, se nós enchermos a nossa mente da palavra de Deus que aponta para essa realidade. Tudo começa no poder da nossa mente. Tudo que eu vou dizer aqui hoje não é algo novo. Tudo que nós vamos ministrar aqui nessa noite não é nada que você já não tenha ouvido ao decorrer da sua caminhada cristã, mas tudo começa com uma mentalidade. E nós temos orado, nós temos trabalhado, nós temos nos empenhado como igreja nesse lugar, para termos uma mentalidade de serviço.
Amém? Para termos uma mentalidade de serviço. Então tudo começa na sua mente. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós temos que nos revestir espiritualmente, nós precisamos tomar o quê? O capacete da salvação, primeiramente para que a nossa mente esteja blindada contra os dardos inflamados do maligno. Então, mais do que servir, eu preciso entender a razão de se servir. E nós iremos falar isso nessa noite. Por quê? O nosso maior inimigo hoje, uma das maiores dificuldades e barreiras que nós temos que vencer hoje é a religiosidade. Se nós não vigiarmos, irmãos, nós cairemos no automático. A gente vem para a igreja porque nós precisamos cumprir uma tabela. A gente serve porque se eu não servir, talvez alguém vai pegar no meu pé. A gente serve porque eu já faço isso e eu começo a entrar no automático sem entender que existe uma finalidade, sem entender que existe um propósito poderoso para que eu esteja servindo. Então Paulo diz, olha, tomem o capacete da salvação, para que você esteja protegido, porque quando você começar a servir, o inimigo vai começar a lançar setas sobre a sua vida. O que você está fazendo aí? Está vendo? Você faz, mas o irmão da direita não faz. Está vendo? Você está limpando a igreja, mas cadê o folgado daquele irmão que nunca aparece, que só aparece no culto de domingo? E se você não formar uma mentalidade de serviço espiritual, se você não tomar cuidado e não colocar o capacete da salvação, você vai servir 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco você vai parar, porque o inimigo já lançou uma seta na sua mente, e você olhou para o lado, olhou para a direita, olhou para a esquerda, e tirou os seus olhos que deveriam estar fixos em Jesus. Então servir é fazer um esforço, mas também é cultivar uma mentalidade. Existe uma frase de uma autora desconhecida, que diz assim, tome cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos podem se tornar as suas palavras. Cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras podem se tornar as suas atitudes. Cuidado com as suas atitudes, porque as suas atitudes podem te levar a um hábito, e os seus hábitos, eles são tão poderosos que eles podem formar uma cultura. Então, nós precisamos entender que antes de servir, antes de trabalhar, antes de tocar um instrumento, antes de pegar um microfone para pregar, eu preciso entender uma mentalidade saudável que o Espírito Santo deseja criar em mim. Eu preciso entender que existe uma mentalidade de Cristo que o Senhor quer formar em mim para que eu sirva da melhor maneira possível e não pare. Deus quer que você continue, Deus não quer que você pare. Então servir é um esforço. Todas as vezes que você se esforça para servir, alguém está sendo beneficiado, sem que você receba nada em troca. Então diga assim comigo, servir não é uma moeda de troca. Sabe qual que é o maior perigo para a vida de um pastor, para a vida de uma igreja? É fazer da necessidade seu maior vilão. As pessoas vêm para a igreja, para o pastor não perder essas pessoas, a primeira coisa que ele faz, eu vou colocar para pregar, eu vou colocar para cantar, eu vou colocar para tocar, porque é uma necessidade, então eu preciso preencher um buraco. E antes de formar uma mentalidade saudável, antes de formar uma cultura saudável, o pastor vai lá e coloca essa pessoa no lugar errado, na hora errada, sem formar uma mentalidade, e acaba fazendo da necessidade seu maior vilão. Porque o reino de Deus não se move por necessidade, o reino de Deus se move por propósito. Necessidade há e sempre haverá, mas se nós olharmos mais para as necessidades do que para o propósito, nós vamos formar uma cultura horrível dentro da igreja, no reino de Deus, e não é isso que Deus quer. Então servir não é uma moeda de troca. As pessoas vêm para a Bereana, para a nossa igreja, vamos falar da nossa igreja, e elas precisam entender que servir aqui não é uma moeda de troca. Você não vai ser colocado em um lugar para que você não saia da igreja, você será colocado para que você cumpra o propósito de Deus, na hora certa, no tempo certo, para que Deus te use como uma ferramenta poderosa. Então diga assim comigo, servir não é uma moeda de troca. Jesus nos serviu enviando, Deus nos serviu, melhor dizendo, enviando o seu Filho Jesus na cruz, sem receber nada em troca. A palavra de Deus diz que Ele simplesmente decidiu nos amar. Servir, além disso, é fazer mais
do que a obrigação. É extremamente ruim, preste atenção nisso, quando você entra numa igreja e percebe um ambiente de obrigação, e o resultado é a falta de alegria. Como eu disse, existem pessoas que já entraram no automático, e estou anos na igreja, e o que eu mais ouço é as pessoas me dizerem: pastor, eu saí de determinado ministério porque eu não aguentava mais, porque serviam, não paravam de servir, e aquilo ali virou mais do que uma rotina, virou uma obrigatoriedade, e o resultado disso é a falta de alegria no servir. Então as pessoas percebem, quando você entra num ambiente, existe um ambiente de obrigação, a pessoa faz sem um sorriso no rosto, a pessoa faz sem receber a pessoa da melhor maneira possível. Não sei você, mas você já entrou em um lugar onde você não foi bem recebido ou servido? Você voltou para aquele lugar, sim ou não? Não. Eu já fui em restaurantes que eu fui mal recebido e não voltei. Por quê? Você quer ser bem recepcionado. Então, quando nós entendemos que servir é fazer mais do que a obrigação, nós servimos com alegria, nós servimos com amor. E como é gostoso você entrar numa igreja e ter uma recepção onde pessoas te recebem com um sorriso no rosto, dizendo: irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, irmão, eu posso te levar até um bom assento, irmão, deseja receber uma oração? É tão legal quando a gente tem conferência, isso deveria acontecer todos os dias, em todos os cultos, quando você entra na igreja e tem um jovem que diz: eu posso orar por você? E aí você já entra no culto recebendo uma oração. Às vezes a pessoa entra aqui arrasada, irmão, às vezes o dia dela foi péssimo, mas quando ela entra na igreja, ela recebe uma oração, o culto dela muda, a visão dela muda, o ambiente muda, o coração dela muda. Então servir, fazendo mais do que obrigação, forma um ambiente de alegria, irmãos. E as pessoas estão precisando hoje de alegria. Os dias são maus, as circunstâncias são severas, você tem problema na empresa, você tem problema com falta de dinheiro, irmãos, é só ir no mercado fazer a compra do mês que você sai de lá, meu Deus, triste, sabe, a conta é desse tamanho, e o salário às vezes é desse tamanho, e isso vai nos fazendo viver uma bola de neve a cada dia, e essas circunstâncias vêm para tentar minar as nossas forças, e roubar a nossa alegria. E quando nós entramos na casa do Senhor, que nós somos bem recebidos, que nós estamos em um ambiente de alegria, o nosso coração vai se envolvendo nesse ambiente, Deus vai mudando a nossa mentalidade, e a partir dessa alegria, a nossa ótica vai sendo mudada, porque servir fazendo mais do que obrigação, forma um ambiente de alegria. Que o Senhor, em nome de Jesus, levante a Bereana e Itaquá como aqueles que servem e servem com alegria. Deus não quer que você entre numa rotina, irmãos. É por isso que aqui a gente tem escala na igreja, tem escala no departamento infantil, tem escala no audiovisual, tem escala no louvor, porque assim como você serve, você precisa ser servido também. Então não é bom que você só sirva, e aquilo ali acabe roubando a sua força e a sua alegria. Por isso que a gente sempre fala aqui, irmão, quando você não estiver na escala, senta na cadeira para ouvir a palavra, senta na cadeira para ser servido, porque às vezes a gente está com a síndrome de Pedro. Jesus quis lavar o pé de Pedro, e Pedro diz: não, Senhor, como assim? Jesus falou: Pedro, se você não deixar, você não tem parte comigo. Porque o reino de Deus não se move só em servir, mas em ser servido. Isso alegra o seu coração? Isso é bom demais, irmãos. Tem quinta-feira que eu entro aqui, meu Deus, eu preciso ouvir uma palavra, e eu sento ali no meu banco, e eu extraio o melhor daquilo que Deus tem para mim. Independentemente de quem esteja pregando, é a palavra que está sendo pregada, eu falo: Senhor, essa é a porção que o Senhor preparou para a minha vida, obrigado. Porque foram quase 5 anos aqui trabalhando. Eu me lembro que o Tom chegou na igreja. Quem ministrava o culto de ensino, Tom? O pastor ministrava o culto de ensino. Era professor de escola dominical, barra faxineiro, barra pastor, barra porteiro. O negócio era mais ou menos assim: a paz do Senhor, irmão. A igreja estava vazia, eu saía correndo e sentava, amém. Brincadeiras à parte, quase 5 anos trabalhando. E quando o reino de Deus começou a se envolver, começou a crescer, e pessoas começaram a se envolver, e a obra começou a expandir, a minha maior alegria
é ser servido também, porque assim como nós damos, nós precisamos. Tem gente que está parada até hoje porque não entendeu isso. É algo tão pequeno, tão singelo, que talvez te fez parar. Tão pequeno, tão insignificante, que até hoje você não conseguiu voltar ao centro da vontade de Deus, porque você serviu, criou uma expectativa de homens que nunca foi de Deus, se frustrou, parou e nunca mais realizou aquilo que Deus designou para a sua vida, até hoje. A Bíblia diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Jesus está passando um bálsamo em você, Jesus está curando as suas feridas, Jesus está transformando a sua mente, está fazendo você entender que é tempo de ser servido e servida, porque daqui a pouquinho você vai voltar a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Então é isso, servir com alegria. Servir será sempre melhor do que observar, amém? Porque não dá também só para observar. Porque quando a gente observa demais e serve de menos, a gente começa a olhar para onde não se deve. Sim ou não? Você conhece o crente ventilador? Crente ventilador é o aferidor de adoração no culto. Ele está olhando para a esquerda para ver se o irmão está adorando, está olhando para a direita para ver se o irmão está adorando, porque ele veio para observar. Tem uns caras de pau que ainda me dizem: pastor, eu gosto de sentar lá no fundo da igreja porque eu gosto de observar. Você gosta de observar quem, irmão? Você veio para a igreja para observar ou você veio para a igreja para adorar? Então, servir sempre será melhor do que observar. É claro que nós precisamos ter uma sensibilidade, às vezes para ver se tem um irmão triste no culto, se tem um irmão que está passando por um problema, e tudo que ele precisa é um abraço. Então o problema não é só observar, o problema é observar sem servir. Eu preciso observar que o irmão está triste, mas ir lá, sair do meu lugar e abraçar ele. Sabe quando isso acontece? Quando você está mais debilitado. Deus vai te mandar abraçar quando você estiver precisando de um abraço, sabia? Deus vai mandar você semear um dinheiro na vida de alguém quando você estiver com uma conta para pagar. E quando você faz isso, na verdade Deus está abençoando a sua vida, porque assim como você supriu a vida de alguém, Ele vai suprir na sua. Quantas pessoas aqui têm testemunhos lindos sobre isso? Te fala: pastor, um dia eu fui para o culto, Deus falou: tira o sapato e dá para aquele cara. Eu vou ficar descalço na igreja? Sim, você vai ficar descalço. O irmão foi lá, deu um sapato, o irmãozinho simples chorou pra caramba. Quando ele chegou em casa, já tinha outro na caixa fechado que Deus providenciou para ele. Porque servir será sempre melhor do que observar. O que significa servir, pastor? Um esforço. Diga assim: Deus quer que eu me esforce um pouquinho mais. Amém? Deus deseja que essa igreja cresça de uma maneira abundante. E ela vai crescer quando nós nos esforçarmos mais, irmãos. Fiquei triste ontem. Vi quase ninguém daqui na sede, culto de batismo. Tem muito irmão que trabalha, que não pode ir, mas tem outros que não vão, não falam nada. Irmãos, nós precisamos servir. Nós precisamos nos esforçar mais um pouquinho. Nós precisamos estar juntos, porque servir é um esforço para que outros sejam beneficiados. Nesse batismo aqui, nós tínhamos 6 pessoas para batizarmos. Infelizmente, um ficou doente, outro foi viajar, nenhum desceu às águas. Mas vamos melhorar isso aí em nome de Jesus? Vamos nos esforçar mais um pouquinho em nome de Jesus? Sabe por quê? A tarefa que Deus designou para nós, os anjos queriam fazer. Só que os anjos não podem. Esse privilégio é nosso. E o galardão será nosso quando nós chegarmos naquele dia. Olha, Elson, está aqui mais uma pedrinha na sua coroa, está aqui um galardão por aquele dia, que você estava tão cansado, mas você disse: eu vou lá, eu vou servir, porque eu já recebi tudo aquilo que eu precisava na cruz do Calvário. Ele me salvou, Ele me curou, Ele transformou a minha família, Ele restaurou o meu casamento. Tudo que eu faço, não vai pagar, mas eu vou fazer por gratidão. Eu vou me esforçar e o nome dele será glorificado. Quantos podem adorar a Jesus por isso?
Segundo porquê? Porque servimos porque a natureza de Jesus, servir é a essência de quem Deus é, servimos porque é assim que o reino de Deus cresce. Você sabia que você está aqui hoje porque alguém se esforçou para orar por você? Você está aqui hoje porque alguém bateu lá na sua porta, assim como na minha, há 25 anos atrás, quando minha mãe estava possessa por uma legião de demônios. Um pastor bateu na minha porta e diz: olha, eu tenho observado que algo diferente está acontecendo. Meu pai não tinha experiência espiritual, e disse para o pastor: a minha mulher está ficando louca. O pastor falou: deixa eu ver ela. Quando o pastor viu ela, o pastor falou: esse problema é de ordem espiritual e nós vamos orar por ela. Alguém bateu na minha porta, alguém orou pela minha família, minha mãe foi liberta e 19 pessoas aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque alguém bateu na minha porta. Ei, o Espírito Santo de Deus está falando com você aqui, meu irmão. É tempo de bater na porta das pessoas e apresentar esse Jesus. É tempo de bater na porta das pessoas e perguntar se elas estão precisando de uma oração, se elas estão precisando de um abraço, convidá-las para virem ao culto, porque servir é a natureza de Jesus, e Ele deixou essa responsabilidade para cada um de nós. Quando você lê o Evangelho de Marcos e percorria Jesus por todas as aldeias, e percorria Jesus nas sinagogas, Jesus nunca estava parado, porque o reino de Deus é um reino em movimento, e se você está em movimento, você faz parte dele. Caso contrário, você não vive o reino de Deus. O reino de Deus está em movimento, e se você está, você faz parte dele. Só que não adianta nós entrarmos num culto como esse e cantarmos que se abra o céu, que o seu reino vem. A gente chora aqui, a gente é emocionado, nós somos arrepiados, só que quando nós saímos daquela porta para fora, nós temos uma vida completamente natural e comum. O reino de Deus cresce quando nós estivermos em movimento. Se pudéssemos medir o nosso serviço a Deus, precisaríamos olhar o quanto estamos servindo pessoas. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 4:20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Jesus expõe o real motivo de ter vindo ao mundo: servindo. E nós precisamos demonstrar esse amor servindo pessoas. Não existe reino de Deus singular, não existe vida cristã singular. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual é o seu envolvimento com pessoas, na sua igreja e fora dela, para que o nome de Jesus seja exaltado? Que nessa noite o Senhor desperte o nosso coração para nos envolvermos mais com as pessoas e amarmos mais as pessoas. Porque às vezes nós olhamos para a vida das pessoas, nós enxergamos necessidades, nós enxergamos problemas, e tudo que nós fazemos é nos lamentarmos. Nossa, pastor, a vida daquela pessoa é tão difícil, o marido foi embora, os filhos estão no mundo das drogas. E quantas vezes nós nos levantamos para orarmos por essas pessoas? E quantas vezes nós nos levantamos e batemos na porta dessas pessoas e perguntamos se elas estão precisando de alguma coisa? Que o Senhor levante uma geração de crentes que brilhem a glória de Jesus lá fora. Só que hoje os crentes estão James Bond, 007, agente secreto. Não é verdade, irmãos? As pessoas só sabem que nós somos crentes quando é domingo e nós colocamos a nossa Bíblia debaixo do braço. Quando colocamos, mas o Senhor deseja mudar essa realidade. Deus deseja levantar uma geração de pessoas com a essência de Cristo, de pessoas com a essência de Cristo. Quando ele está saindo lá do território dos samaritanos, os discípulos diziam: Jesus, vamos parar um pouquinho para comer. Jesus diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não é tempo de parar não, é tempo de continuar. Senhor, e Jesus falou: olha, vocês dizem daqui a 4 meses haverá colheita, eu porém lhes digo, olhem e vejam, os campos já estão brancos e preparados para a colheita.
Os camaradas estavam cegos espiritualmente. Jesus está dizendo: é só vocês olharem de uma maneira diferente, vocês vão enxergar que é só colher, porque está tudo preparado. Irmão, ninguém vai negar uma oração quando estiver vivendo um tempo de vulnerabilidade. Você já percebeu que quando as pessoas estão enfermas, elas estão vulneráveis? Nós estamos passando por um período de internações familiares, e eu fui visitar meu pai no hospital. Cheguei lá, tinha um monte de gente doente, e meu pai, como ele é um cara muito evangelista, ele faz amizade fácil. Esse aqui é o fulano de tal, esse aqui é o seu tal, poxa, que legal, meu filho é pastor. Meu pai tem orgulho de falar isso, e às vezes eu fico bravo, porque todo lugar que eu vou, ele me apresenta como pastor e não como Felipe, mas é o orgulho do meu pai. Tá, tudo bem. E cheguei no hospital e ele me apresentando os doentes, e eu falei: eu posso orar por vocês? O cara está doente, o cara não vai negar uma oração, só teve um que negou a oração. E antes de orar, eu falei, se não me engano é seu Gilberto: você conhece Jesus como seu Salvador? Não, mas você crê que Jesus morreu na cruz por você? Sim, eu creio. Você crê que se você confessar Ele como seu Senhor e Salvador, a partir de hoje você terá a sua vida garantida por toda a eternidade, em um lugar que você não estará mais doente, em um lugar que você não vai padecer mais numa cama de hospital? Eu creio. Então repete essa oração comigo. E fui lá e ganhei 1, 2, 3, só o tiozinho do último leito que não quis, amém. Mas é isso que nós precisamos fazer, o nosso papel, uma oração, um abraço, uma palavra semeada. É só isso que Jesus espera de nós, que a essência dele esteja enraizada em nós. Para isso, o que nós precisamos é simplesmente levantar os olhos e ver que já está tudo preparado. Ele já deu o Espírito Santo, Ele já deu a palavra, Ele já te deu a condição, Ele já te deu o dom, Ele já te deu o talento, Ele já te deu a saúde, Ele já deu tudo que você precisava. O que eu preciso fazer, pastor? É simplesmente servir pessoas, abraçar pessoas, amar pessoas, impactar a vida de pessoas com aquilo que você recebeu. Eu não posso viver a minha vida inteira cantando enche-me até transbordar, e transborda, mas não alcança a vida de ninguém. Transborda, mas não sacia a sede de ninguém. Transborda, mas não cura a vida de ninguém. Ei, é noite de transformação de vida, de rota, de mente. Quando o profeta Isaías, ele tem a visão do esplendor da glória de Deus, Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A tradição diz que o séquito era um pedacinho de pano, presbítero Gilson, que os reis ganhavam na orla das suas vestes, quando eles venciam uma guerra. Então quanto mais séquitos lhes eram acrescentados, era porque ele era muito vitorioso. Quem está entendendo? Isaías falou: o seu séquito enchia o templo. Ou seja, ele viu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele a quem é o Deus que nós servimos, irmãos. O seu séquito enchia o templo, e ele viu a visão dos serafins que voavam, e a fumaça enchia aquele lugar. Mas apesar de todo o esplendor daquela glória, ouve-se um clamor de lá dos céus: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? E esse clamor dos dias de Isaías ecoam até hoje: a quem enviaremos e a quem há de ir por nós? Paulo diz lá em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém está disposto a ir? Ei, Jesus quer usar a sua vida, meu irmão, como um evangelista nessa geração. Jesus quer usar a sua vida como um grande ganhador de alma na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. Se eu preciso amar pessoas, que essa noite a natureza de Cristo seja enraizada em nós. Aleluia. João 13, 12 e 15, você pode acompanhar comigo. Jesus diz: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam o que eu lhes fiz. Na última ceia, Jesus está reunido com seus discípulos, e ele lava os pés dos discípulos. E sabe o que ele está dizendo? Eu dei o exemplo, para que vocês façam o que eu lhes fiz.
Sabe, o trabalho do pior escravo naquela época era lavar os pés das pessoas que chegavam em casa. Hoje, quando alguém vai na sua casa, a primeira coisa que você oferece é o quê? Um cafezinho. É simples fazer, sim ou não? Coloca o café lá, às vezes é solúvel e o cheirinho é maravilhoso. Mas naquela época, receber em casa era lavar o pé de alguém que andou por aquele terreno pedregoso, cheio de areia, cheio de barro. E sabe quem fazia isso? O pior escravo da casa, o escravo menos valorizado da casa. Sabe o que Jesus fez? Ele se colocou no papel do pior escravo para lavar os pés dos discípulos, para que através do exemplo eles fizessem o mesmo. Então não dá, irmãos, para ter uma vida cristã sem seguir o exemplo de Jesus. Ele era Deus. O texto que nós lemos diz que ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou o seu trono, ele deixou o lugar de toda a riqueza, ele se fez pobre, ele se colocou no papel do pior escravo para mostrar para nós que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se eu sou mestre e lavei-lhe os pés, vocês devem fazer o mesmo. E a grande pergunta nessa noite é: como nós temos doado a nossa vida nesses últimos dias? Será que nós já estamos tão envolvidos nessa cultura secular dos últimos dias? Uma cultura consumista, uma cultura que só quer ser bem servida, uma cultura que só quer os benefícios. Quer ver? Por muito tempo nós construímos uma mentalidade dentro das igrejas, em ir para a igreja para receber. Eu vou para a igreja porque hoje eu quero receber o meu milagre. Eu vou para a igreja e às vezes, sabe o que acontece? Quando nós temos essa mentalidade, eu fui para o culto, e hoje o culto não foi muito bom. Por quê? Porque eu não gostei do irmão que cantou, ele desafinou, o batera errou. A palavra do pastor não foi aquela palavra de fogo, de Pentecoste, eu não gostei, porque você não entendeu que o culto não é para você. O culto é para Deus. Por muito tempo nós cantamos louvores: Jesus, eu creio, há um milagre me esperando no altar. Renascer Praise, eu erro teológico muito ruim, eu amo Renascer Praise, mas altar nunca foi e nunca será lugar de receber milagre. Altar é lugar de entrega, sacrifício, culto e serviço. Quando o americano vai cultuar, o Tom já falou isso aqui, a palavra culto lá é service, trabalho, servir. Que o Senhor construa em nós essa mentalidade de serviço, irmão, essa mentalidade de alegria, essa mentalidade de amar pessoas, essa mentalidade onde o DNA de Cristo estará intrínseco em nós, e tudo que nós fizermos, irmão, será com a motivação certa. Servir se trata de ter uma mentalidade transformada. Servir a Deus na prática é servir as pessoas expressando o amor de Deus por elas. Servir a Deus na prática é servir as pessoas expressando o amor de Deus por elas. Só que hoje às vezes nós não conseguimos nem abraçar os nossos irmãos dentro da igreja. O Senhor nos perdoe, queridos. Que o Senhor trate conosco nessa noite em nome de Jesus. Servir não se faz com as mãos, mas com o coração. Olha que coisa profunda. Servir não se faz com as mãos, mas se faz com o coração. É mais do que o talento que Deus derramou sobre a sua vida, porque não adianta ter talento sem coração, não adianta ter talento sem brilhar os olhos. Servir é colocar o seu coração, dizendo: Jesus, eu sou grato por tudo que o Senhor fez pela minha vida, e assim como o Senhor me serviu na cruz, eu vou servir o meu irmão, para que a vida dele seja melhor. Isso não é grandioso? Para que a vida dele seja melhor. Tem irmãos aqui que sofrem a semana inteira, querido, e o lugar de alegria dele é o culto. Tem irmãos aqui que não tem um amigo às vezes no trabalho, que é rejeitado, que é desprezado, e o lugar de ser abraçado é aqui dentro da igreja. O lugar de ser amado é aqui dentro da igreja. Por isso nessa noite, irmão, mude sua mentalidade. Quando você chegar nesse lugar, sorria mais, ame mais. Não saia do culto correndo não, abrace as pessoas, converse com as pessoas, conheça as pessoas, se dê a oportunidade de saber quem elas são, porque não é sobre o louvor que você canta aqui em cima, ou sobre a nota que você toca, é sobre o seu coração.
que será entregue para essa pessoa com amor, com alegria e com graça de Deus, e assim nós viveremos um tempo especial para a glória de Jesus. Terceira pergunta: como servimos? Nós servimos com amor. Se o amor não for o combustível e a real intenção do nosso coração, praticamente nada será possível. O amor precisa ser o combustível que nos move a cada dia. Por que eu vou fazer isso? Porque eu amo. Por que eu vou fazer isso? Porque o amor está norteando a minha vida, irmãos. E o amor não é sobre sentimento, o amor é sobre uma entrega. O amor não é sobre o arrepio, o amor é sobre uma decisão. Que nós possamos ser dirigidos nesses últimos dias pelo amor de Deus que é derramado em nosso coração. O amor é a causa, é o alicerce para qualquer ação na nossa caminhada. Isaías 29:13 diz: porque o Senhor disse: pois esse povo que se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Quando amamos e não queremos nada em troca, quando amamos não importa o lugar e a hora, e o que fazemos desde que as pessoas sejam beneficiadas. A exortação de Isaías vem para um povo que já entrou no automático, um povo que sabia orar, um povo que sabia cantar, um povo que sabia o horário de ir para a sinagoga, mas um povo que fazia só com os lábios, mas o coração estava distante. Jesus não quer que o seu coração esteja distante. Jesus quer que você deposite o seu coração naquilo que você faz. Isso é forte, irmãos, porque a Bíblia diz que aonde está o seu tesouro, ali também você deposita o seu coração. O que é o tesouro, Rogério? É algo precioso. Se o reino de Deus é precioso para você, você não coloca só o seu talento, você não doa só o seu tempo, mas você coloca o seu coração, você coloca a sua vida, você envolve a sua família, você envolve mais que o seu tempo, você dá o seu sangue, irmão. E é isso que Jesus deseja da nossa vida, que nós doemos mais do que o nosso talento, porque nós não somos um talento. Jesus deseja que nós coloquemos o nosso coração, porque independentemente se você estiver com o microfone na mão ou não, você será dirigido pelo amor de Deus sobre a sua vida, sem esperar nada em troca. E isso é muito difícil para nós, porque a nossa cultura já nos faz crescer sempre fazendo uma coisa em detrimento à outra. Filho, se você tirar nota boa na escola esse semestre, papai vai dar um videogame novo para você. Então tudo que nós fazemos muitas vezes é na base da troca, e na base da meritocracia. A gente não faz porque simplesmente nós precisamos fazer. A gente não faz porque simplesmente nós amamos. Essa cultura precisa sair da igreja em nome de Jesus, porque independentemente de onde nós estivermos ou o que nós estivermos fazendo, nós faremos com alegria. E sabe o que a gente mais vê na igreja? Pessoa que só está alegre quando está com o microfone na mão, quando está cantando, porque ela acha que é sobre ela acha que é sobre o talento dela, ela acha que é sobre o show dela. Não é sobre isso não, irmão. É sobre o nosso coração que nos aponta para o propósito de Deus e a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Nós estamos aqui porque nós somos a família de Deus. Nós estamos aqui porque nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos aqui porque Deus nos plantou em um lugar com pessoas diferentes, que pensam diferente, com cultura diferente, para que nós aprendamos a amar essas pessoas, para que nós aprendamos a servir essas pessoas, porque não existe vida cristã fora disso. Não existe vida cristã fora disso. Pastor, eu vou lá porque eu preciso me alimentar. E quando você vai alimentar alguém? Um dia chegou um rapaz para mim, e irmão, se tem algo que eu valorizo nas pessoas é sinceridade. E com o passar do tempo a gente vai pegando um pouquinho de experiência de vida e ministerial. E um dia um menino chegou para mim e falou: pastor, eu vim conversar com o senhor porque eu estou saindo dessa igreja. Falei: é mesmo? Falou: é. Falei: amém. Qual que é o motivo, irmão? Porque faz tempo que eu não venho e ninguém mandou uma mensagem para mim a não ser o senhor. Falei: ah, legal. Irmão, posso te fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para alguém que faltou no culto?
Qual foi a última vez, irmão, que você se importou com alguém que há tempos já não estava vindo para a igreja? A Bíblia diz: tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Porque aí a gente vai nos tirar de uma posição de vítima e nos colocaremos no propósito de Deus. Você não é vítima não, irmão, você não é coitado não. Você é filho de Deus, você é amado. Amém? Então o abraço que você deseja receber, seja o abraço que alguém precisa. O sorriso que você deseja receber, seja o sorriso que alguém precisa. Pare com isso, irmão, de se colocar numa posição de vítima, pare com isso. Seja refrigério na vida de alguém, você verá, irmão, a glória de Deus ser invadida na sua vida. A glória de Deus não vem só quando você sente um arrepio, a glória de Deus não vem quando você está numa conferência, quando alguém coloca a mão na sua cabeça, a glória de Deus vem quando a sua mentalidade é transformada. Seja você o refrigério na vida de alguém, e você verá as bênçãos de Deus alcançando a sua vida. Irmãos, servir pessoas é algo tão extraordinário, e Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele colocou algo em nós tão poderoso, que vai além daquilo que Ele faz com o nosso espírito, mas alcança a nossa alma e nosso corpo também. Você sabia que fazer o bem para alguém vai trazer saúde até para o seu corpo? Eu vi esses dias o testemunho de um irmão americano que tem um podcast chamado Simon Sinek, e ele estava entrevistando um rapaz que contou algo tão interessante. Ele disse que esse rapaz foi um dia no McDonald's e ele foi pedir o seu lanche, e quando ele pediu o seu lanche, ele terminou e falou: mas agora eu quero pagar tudo aquilo que o carro de trás vai pedir. E o atendente ficou surpreso com aquilo, falou: como assim? Eu quero pagar tudo aquilo que o carro de trás vai pedir. E aí quando o rapaz de trás foi pedir o seu lanche, a sua bebida, o atendente disse: já está tudo pago. Eu falei: mesmo, mas por quê? Porque o rapaz da frente decidiu pagar. A pessoa ficou tão feliz, tão grata. E aí o entrevistador falou: mas por que você fez isso? Ele diz: olha, Deus incutiu algo no DNA do homem. Deus incutiu algumas substâncias no corpo do homem, que quando ele faz o bem, ele recebe uma descarga disso. Existe um hormônio no seu corpo chamado ocitocina, e ele é produzido quando você faz o bem para alguém, sem esperar nada em troca. Por que a gente vive uma geração tão doente psicossomaticamente, tão depressiva? Porque é uma geração que quer ser só servida e não entendeu a importância de se servir. Porque servir alguém vai fazer bem até para o seu corpo e para a sua alma. Está estressadão, irmão? Vou te mandar ir para a praia não, paga um lanche para alguém. Está estressadão, irmão? Sai do culto, chama esse irmão para comer uma pizza e tira esse escorpião do bolso, miserável. E você vai receber uma descarga de ocitocina, sua vida vai ser melhor. Paga a cantina aqui, no final do culto. É bênção ou não é, irmãos? João, esse é o caminho para que você receba de Deus não só bênçãos espirituais, preste atenção aqui em mim, mas bênçãos na alma, bênçãos no seu corpo. Jesus deseja mudar a mentalidade dessa geração acumuladora, dessa geração consumista, dessa geração avarenta. Jesus nos chamou para servir e abrir mão daquilo que nós temos, porque nós seremos alcançados por todo o bem que não vem de homens, mas algo que Ele já incutiu no nosso DNA, para a glória de Deus. Ouça isso: quando o amor for o combustível da sua alma, nenhum obstáculo será grande o suficiente diante daquilo que for proposto. Isso é bonito ou não é? Quando o amor for o combustível da sua alma, nenhum obstáculo será grande demais diante daquilo que for proposto. Eu me lembro que o pastor me colocou para liderar adolescentes, e eu liderava os adolescentes lá na cidade de Osasco, lá no Jardim Airosa, numa favela. E eu fiquei tão feliz que o pastor me deu a oportunidade.
E eu coloquei meu coração naquilo. E era um projeto de células, só que nós éramos uma assembleia na época. E não tinha essa cultura. E muitas pessoas receberam o mesmo desafio, e eu era um obreiro novo, e pararam. Eu falei, eu vou continuar. Porque eu me senti muito privilegiado de receber algo e desenvolver algo. Eu recebi a confiança do meu pastor, falei, cara, eu vou continuar, que alegria. Que alegria. E todos os sábados, eu e a pastora Vilma deixávamos de sair para ir servir as pessoas. Eu tinha um Uninho na época, e é tão engraçada a história do Uno, porque os irmãos diziam que o Uno era crente, porque quando o Uno passava a lombada, ele levantava a tampa de trás, o irmão está dando glória, e o Uno ia lotado de criança, irmãos, de adolescentes, e a gente entrava nas favelas, e o culto era poderoso, e aquelas pessoas vinham para ouvir a palavra de Deus, irmãos, as pessoas vinham para ouvir a palavra de Deus. E um dia eu estava pregando dentro de uma comunidade, e uma família inteira, de 12 pessoas, que estavam ali por causa de um adolescente que foi na igreja, levantaram as mãos, e aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas isso só se tornou uma realidade porque o amor era o combustível da minha alma naquela época. E sabe qual é a minha oração hoje em dia, com anos de igreja? Senhor, não me deixa perder o fogo no coração e o brilho nos olhos. Porque às vezes você olha para algumas pessoas e fala, meu Deus, se eu olhar para essa pessoa aí, irmão, não vem mais nem para a igreja, o cara não adora, não dá um glória, olha com cara feia. Jesus, alcança a vida dessa pessoa. Sabe, a minha oração, depois de tantos anos liderando pessoas, e agora 5 anos oficialmente pastoreando, porque eu já fazia isso, eu já era co-pastor do meu tio na cidade de Osasco. A minha oração é, Senhor, não me deixe perder o brilho nos olhos pelas tuas coisas. Ainda, Senhor, que por vezes eu esteja debaixo de circunstâncias severas, ó Pai, não me deixe perder o amor e o brilho nos olhos. É por isso, irmãos, se é para nós sermos crentes, vamos nos lançar de cabeça nesse negócio, irmãos. Vamos amar a Jesus, vamos servir pessoas, vamos encher o nosso coração de amor, porque o amor nos fará chegar a lugares altos para a glória de Deus. Paulo diz, olha, se nós falarmos a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, a gente só faz barulho. Eu não quero só fazer barulho não, eu quero viver os frutos permanentes para a glória de Deus. Eu quero viver os frutos permanentes para a glória de Deus. Estava falando com a Maria esses dias, fui jantar na casa dela com o Rafa e com a pastora. A gente estava lá comendo uma pizza e nos lembrando do dia que ela chegou na igreja. E ela falou, pastor, a gente já está há uns anos aí caminhando juntos, e tem sido gostoso e tal, e a gente como trabalha com liderança, às vezes nós falamos muito das dificuldades, todo líder tem dificuldade. Dificuldade, irmão, a gente já tem quando nasce nu e ainda apanha do médico para chorar. Dificuldade a gente tem na vida, então dificuldade faz parte, até que Jesus venha a gente vai ter dificuldade. Mas eu falei, Maria, olha uma coisa tão interessante, quando a irmã chegou na igreja, eu lembro que a irmã conhecia a irmã Ruth. Faz assim, a irmã Ruth está sentada ali, a mãe da Larissa, esposa do Manuel, que está aqui transmitindo o culto. Olha que bênção, olha que testemunho grande. E ela vendia chá para a irmã Ruth, e fez um convite singelo para a irmã Ruth. A irmã Ruth falou, eu vou, mas eu vou levar o Paulo. E o Paulo há tempos não estava na igreja, e o Paulo veio no culto de quinta-feira com a Ruth. A Larissa estava naquele culto também? Larissa, sua filha Larissa estava, só o Manuel não estava. O Manuel não veio, mas ele está aqui hoje. E aí eles vieram para o culto, eu fui pregar, e o cara de pau do Paulo, quando eu subi para pregar, eu li um versículo só sobre Jabez. Aí ele falou, ixi, não vai sair nada daí não, ainda me julgou. Sabe quando a pessoa vem toda desconfiada, sentou no banco, veio o primeiro culto, veio o segundo, veio o terceiro, aí o Paulo vem, e é apresentado como membro, a Ruth vem, com a Larissa, são apresentadas como membro, e agora está aqui o Manuel também, que é um membro da igreja. Ele falou, o pastor não oficializou, mas já está oficializado no céu. Aí depois vem o Marcos, vem a Tamar, vem o Benjamin, vem o Samuca, vem o Vitor. Porque, irmãos, o que Deus espera de nós são frutos permanentes.
Amém? Frutos permanentes. É isso que o Espírito Santo deseja de nós. Às vezes a gente quer, Senhor, me manda para a África, quero pregar na África, não ganhou nem os parentes ainda, sabe, vendeu o chá, fez um convite, veio, trouxe a família, estão aqui para a glória de Deus. Mesmo jeito foi com o Elson chegou aqui na igreja, sentou ali, desconfiado, com um terninho marrom. A Jaque veio no primeiro culto com o Isaac, o Antônio, que hoje é o nosso pastor de Franco da Rocha. Eu estou falando isso aqui para os irmãos entenderem o que é servir pessoas, para os irmãos entenderem a grandeza de coisas singelas, insignificantes e pequenas. O Antônio conheceu a igreja no Instagram e veio, pandemia quebrando, os cultos voltando, veio para a igreja. O Antônio viu, no final do culto me abraçou, vou ficar aqui, pastor, aqui é meu lugar, ele é impetuoso e tal. Aí a Jaque e o Elson vieram, a Jaque e o Isaac, aliás. Quando Isaac chegou, eu tocava violão ainda, porque não tínhamos músicos ainda. Eu tocando violão, a pastora cantando, e dirigia culto, aquele negócio de louco, suando daqui. E o Isaac ficava assim, louco para tocar a bateria. Eu falei, Vilma, pelo amor de Deus, vamos colocar esse moleque para tocar, senão ele vai ter um treco. E aí passaram 3 cultos, e a gente colocou o Isaac para tocar. E aí veio o Elson, só que o Elson queria ir para quadrangular. Aí ele veio um culto, 2 cultos, 3 cultos, e quando eu pregava, ele era pior do que os bereanos, ele ficava assim, para ver se o que estava pregando tinha procedência, mas está aqui para a glória de Deus. Através do Elson veio o pastor Arnaldo. O pastor Arnaldo sentava ali, fechava o olho, a gente imaginava que ele estava dormindo, mas ele estava conectado com Deus ali. Aí a irmã, a irmã Lígia, é aqui mesmo que é meu lugar, vou ficar aqui. Arnaldo, não quero saber, é aqui mesmo que é meu lugar, se você não quiser, o problema é seu, mas eu vou ficar aqui. Aquele jeito dela, bem brando, né? Isso é um doce de candura. E a Bia também. E o Arnaldão de olho fechado ali, veio um culto, 2 cultos, 3 cultos. Aí um dia pediu para conversar comigo, e quando eu comecei a conversar com o pastor Arnaldo, ali ele me contou o chamado pastoral dele, que ele falou, pastor, mas eu não estou exercendo, e eu amo ensinar, eu amo a palavra de Deus, o meu chamado é sobre o ensino. E sabe o que alegra o meu coração, irmãos? É ver esses frutos, porque a palavra de Deus diz que, olha aí, você serviu, é como uma sementinha do tamanho de um grão de mostarda, que quando você semeia, cresce, e se torna uma árvore grande, de modo que as aves do céu podem aninhar-se nela. O pastor que veio aqui, que não estava mais ministrando aula, que não estava exercendo o seu ministério pastoral, hoje foi reconhecido ministerialmente, e hoje nos alimenta aqui todas as terças-feiras, quinzenalmente, para a glória de Deus. Você pode celebrar Jesus por isso? Aleluia. Isso é igreja, irmãos, isso é igreja. Aí a gente tem a Bia aqui, que hoje toca, que é aniversário dela hoje. Pode aplaudir a Jesus pela vida dela. Hoje o pastor está saudosista, né? Mas não é, irmão. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração com isso? Vamos amar mais as pessoas que Deus colocou para caminhar conosco. Vamos valorizar mais as pessoas. Aposte em pessoas. Sirva pessoas ainda que elas não mereçam. E você verá o que Deus fará na vida delas e na sua também. Mais do que falar em línguas, ter o dom da sabedoria, da ciência, mais do que as pessoas te admirarem, são os frutos evidentes que apontarão para a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele nos usa como instrumentos, mas para que as pessoas vejam a face dele brilhando através de nós e mais nada, Rogério. É por isso que o combustível da nossa alma deve ser o amor. E a última pergunta para nós finalizarmos: pastor, a quem servimos? A quem servimos? A todos sem distinção. Não são os irmãos os quais eu tenho mais afinidade, mas é todos, são todos sem distinção. Nós temos aqui para exemplificar isso, os discípulos de Jesus.
nós temos aqueles que são como João, Pedro, Tomé e Bartolomeu e Judas. Servir João é fácil. Por quê? João é o discípulo do amor, aquele que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Servir a quem é amoroso é muito legal, é fácil identificar com o Vitor, tudo que você pede ele faz. O cara é o coringa, ele canta, toca, prega, limpa a igreja, ama, é fácil. Mas Jesus quer que nós também sirvamos os Pedros. Quem são os Pedros? Aqueles que na hora H vão embora. Pastor, estamos juntos. Imaginem quantos estamos juntos que eu já ouvi. 5 anos aqui, essa palavra é detestável. Estamos juntos, hashtag só que não. Pedro é aquele que na hora H te abandona. Pedro é aquele que te nega. Mas são esses também que Jesus nos ensina a servir. Porque quando Pedro negou a Jesus, ele voltou para a sua velha vida. Já reparou que quando a gente peca, o desejo do diabo é fazer-nos voltar para a nossa antiga identidade, para a nossa velha vida? Só que o que Jesus fez? Ele foi lá na praia. E quando os discípulos estão pescando, só que Jesus havia falado: Pedro, você não será mais pescador de peixes, será pescador de almas. Pedro voltou para a sua velha vida, e quando eles viram que era Jesus, Pedrão, sabe o que ele fez? Pulou do barco, e foi correndo ao encontro de Jesus. Quando ele chegou lá, sabe o que já tinha sido preparado? Um banquete, o churrasquinho já estava pronto. Jesus mostrando para nós, que nós precisamos entregar a nossa vida para servir aqueles que nos deixam na mão, ou que nos negam. Isso mexe com você? É o Evangelho de Jesus. Precisamos servir aqueles que são como Tomés. Quem são os Tomés? Aqueles que não acreditam na nossa chamada. Sempre tem, sim ou não? Sabe, quando você começa a liderar um departamento da igreja, tem um monte que vai embora. Por quê? Porque eles se opõem. Eles são como Tomés, eles não acreditam no seu ministério. Só que quando Jesus apareceu ressurreto, que Tomé falou: se você é o Cristo mesmo, deixa eu tocar nas suas feridas. Jesus poderia ter dado uma boa bordoada com palavras, mas o que ele fez? Tomé, pode tocar, sou eu mesmo. Jesus nos ensinando a servir aqueles que não acreditam em nós. Isso é forte, sim ou não? Jesus quer que nós sirvamos aqueles que são como Bartolomeus. Quem foi Bartolomeu? Você conhece? Não, nem eu. O que Bartolomeu fez? Ninguém sabe. Bartolomeu é aquele que são aqueles que nós não nos identificamos. É fácil gostar do Isaac porque ele gosta de bateria, eu gosto de bateria. Eu mando vídeo o dia inteiro para esse menino de bateria. Às vezes eu acho que ele até me silencia, eu vou silenciar o pastor. É porque eu mando uns menininhos menores do que ele tocando para mostrar que ele não é a última bolacha do pacote. Ó, Isaac, você toca bem, mas tem esse menino aqui que destrói também, ele tem só 11 anos. Mas Jesus quer que nós sirvamos aqueles que nós não conhecemos também. É fácil servir os seus amigos, é fácil servir as pessoas que andam com você. Jesus deseja que nós sirvamos aqueles que são como Judas. Quem são Judas? Aqueles que nos traem. Eita, aí aperta, sim ou não? Nessa caminhada, irmão, você será traído, você será rejeitado, você será desprezado. E ainda assim, quando Judas veio com aquelas moedas de prata para entregar a Jesus, aos soldados romanos, o que Jesus faz? Aqui vieste, amigo, e ainda te dá um beijo. Jesus serviu aquele que o traiu, e Ele hoje forja o nosso caráter, para que nós façamos o mesmo. Então você não está mais interessado em ser servido, mas em servir quando essa se torna a realidade da sua vida. Para concluir, Filipenses 2, 3 e 5 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Considerem os outros superiores a si mesmo. Não se atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Jesus deseja colocar esse sentimento em nós através do Espírito Santo. Jesus deseja colocar esse sentimento em nós para que o reino dele cresça. Que nós saímos daqui nessa noite hoje convictos disso. Eu vou me esforçar mais porque servir é um esforço. Eu vou servir melhor porque servir é a natureza de Jesus. Eu vou servir com a motivação certa, com amor, e eu vou servir a todos sem distinção, porque foi assim que Cristo fez, e foi assim que Deus o exaltou, colocando ele na mais alta posição. Não que Deus tenha que me exaltar, mas que o nome dele seja glorificado. Ei, dia 26 nós temos o culto do amigo aqui na igreja, e eu quero ver essa igreja repleta de pessoas não crentes para a glória de Deus. Será que essa palavra hoje coopera um pouquinho para o dia 26? Ou será que vai ser mais do mesmo? A decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é nossa como igreja, irmãos. Eu quero que você se coloque de pé, as horas já se avançam, eu quero orar com você.